Ele cometeu diversos crimes e só foi descoberto 40 anos depois. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Acredita-se que o primeiro crime cometido pelo Golden State Killer ocorreu no dia 18 de julho de 1976, quando um homem invadiu uma casa em um subúrbio de Sacramento, nos Estados Unidos, e agrediu uma mulher na casa dela. Nos 2 anos seguintes, o Golden Killer foi ligado a pelo menos 38 ataques na região, de acordo com os policiais. Ele perseguia suas vítimas por vários dias e algumas vezes invadia suas casas para deixar barbante, que seria usado mais tarde para amarrar suas vítimas e para abrir as janelas. Inicialmente, o estuprador procurava mulheres que moravam sozinhas, porém depois ele começou a procurar casais. Ele primeiro amarrava o homem e em seguida amarrava e estuprava a mulher. Algumas vezes essa situação durava horas, enquanto o criminoso se alimentava da comida do casal. 9 meses depois do primeiro crime, em 1977, a polícia recebeu ligações de um homem que se dizia ser o Golden Killer. Ele inclusive chegou a provocar a polícia dizendo que já tinha a próxima vítima e que a polícia não podia pegar ele. Nesse mesmo dia aconteceu o 15º ataque. Mais tarde, no mesmo ano, o prefeito de Sacramento recebeu algumas cartas de alguém que dizia ser o Golden Killer. Numa delas tinha um poema que incluía uma frase falando que Sacramento deveria fazer uma oferta ao criminoso e fazer um filme sobre a vida dele que pagasse o seu exílio. Em 1978, um casal estava passeando com seus cachorros, até que os dois foram baleados e mortos pelo Golden Killer. Os ataques do assassino se expandiram por diversas áreas da região. Em 1979, um intruso invadiu uma casa perto de Santa Bárbara e amarrou o casal, porém fugiu quando um vizinho ouviu os gritos vindos da casa. Quase 3 meses depois, um casal foi morto a tiros em uma casa na mesma região. Um fato curioso é que o Golden Killer amarrava panelas e objetos barulhentos nos homens para saber se eles tentassem alguma coisa. E não parou por aí. Nos 2 anos seguintes, mais 7 pessoas foram encontradas mortas em suas casas. Inclusive, várias das vítimas foram amarradas e agredidas. Depois disso, os assassinatos pararam em 1981. Porém, esse período de pausa não durou muito tempo. 5 anos depois, uma mulher de 18 anos foi encontrada estuprada e espancada até a morte em sua própria casa. Esse foi o último grande crime vinculado ao Golden Killer. Algumas vezes ele levava as joias e outros pertences das vítimas. O assassino tomava o cuidado de limpar todas as suas cenas de crime para não ser pego. Ele também sabia que se deixasse seu DNA numa cena de crime poderia ser seu fim, o que tornou o trabalho dos investigadores muito mais difícil. Ele usava luvas e tinha toda uma estratégia para invadir as casas sem deixar digitais. O caso ficou arquivado por anos, até que o nome de Joseph DeAngelo apareceu pela primeira vez na investigação em 2018. Como descobriram que foi ele é outra história muito interessante. Vocês provavelmente já ouviram falar de bancos de DNA. Tem até alguns em que você solicita o material online para fazer a retirada do seu próprio DNA em casa. E com isso você tem acesso a diversas informações, desde prováveis doenças que seu organismo é propício de adquirir, ou até mesmo descobrir parentes que você nem sabia que existiam, dentre outras informações. Pois bem, nos Estados Unidos tem diversos bancos de material genético e constantemente milhares de pessoas enviam seu DNA para esses bancos de dados genealógicos. Acontece que algumas dessas pessoas eram familiares do Golden Killer. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. A polícia pegou o DNA de DeAngelo deixado para trás em uma cena de crime e traçou uma árvore genealógica através dos familiares dele, que haviam colocado o DNA no banco de dados.
Para fazer essa busca com a maior precisão, os investigadores restringiram a árvore genealógica com base na idade e localização, dentre outras características. Assim que as autoridades focaram em DeAngelo, vigiaram ele e coletaram seu DNA de um tecido deixado no lixo. Assim, eles fizeram a análise de DNA e realmente o Golden State Killer era DeAngelo. Um detalhe notável é que desde a prisão de DeAngelo em 2018, mais de 150 suspeitos foram identificados por meio da genealogia genética. Inclusive, um fato interessante é que DeAngelo parou de cometer os crimes no ano de 1986, que foi exatamente o mesmo ano em que conseguiram desvendar um crime usando o banco de dados de DNA. Esse foi o primeiro crime descoberto dessa forma. DeAngelo havia sido policial, inclusive quando ainda exercia o cargo, ele atirou e matou um professor na frente da própria filha do cara e depois chutou ela 3 vezes no rosto e fugiu. Ele já havia servido ao exército estadunidense na Guerra do Vietnã por quase 2 anos. DeAngelo voltou para sua terra natal, condecorado como veterano de guerra e entrou na faculdade. DeAngelo se formou em Justiça Criminal no ano de 1972 e se casou no ano seguinte com uma mulher. Nesse mesmo período, começou a trabalhar como policial. DeAngelo mudava de cidade, mas continuava cometendo os mesmos crimes. Antes de descobrirem que era ele, crimes semelhantes aconteciam em cidades vizinhas. Até achavam que eram de pessoas diferentes. Tanto que o FBI tinha 3 formas de se referir a DeAngelo. Porém, depois que descobriram que foi ele quem cometeu tudo isso, passaram a chamá-lo apenas de Golden State Killer. Ele só foi demitido depois de um bom tempo, mas não por fazer todas as atrocidades que ele fez enquanto servia, e sim depois de supostamente roubar um martelo e uma lata de repelente para cães. DeAngelo se declarou culpado de 13 acusações de assassinato em primeiro grau. O acordo judicial também exigia que DeAngelo admitisse vários atos, dos quais ele não havia sido acusado, incluindo estupros que foram descritos em detalhes horríveis pelos promotores. A pena de morte foi retirada da mesa e ele cumprirá a prisão perpétua sem liberdade condicional, de acordo com os promotores. Alguns vizinhos já haviam chegado a desconfiar do caráter de DeAngelo, pois notavam que ele tinha vários ataques de raiva às vezes, porém nunca tinha praticado algo suspeito. Até que um dia ele ficou rondando a casa de seu vizinho, que ficou desconfiado com a situação. Durante a audiência, DeAngelo e seus advogados usaram protetores faciais de plástico para impedir a propagação do coronavírus. Ele foi levado ao tribunal em uma cadeira de rodas e usou uma bengala. DeAngelo estava sentado em uma cadeira de rodas e coberto por uma máscara facial enquanto as vítimas e familiares prestavam depoimentos. Posteriormente, ele se levantou da cadeira de rodas e falou sem a cobertura do rosto. DeAngelo disse que havia escutado todas as declarações das vítimas e de seus familiares, cada uma delas, e que realmente sentia muito por todos que ele havia magoado. O promotor do condado de Sacramento disse que depois de ser preso em 2018 e deixado sozinho em uma sala de interrogatório, DeAngelo começou a falar consigo mesmo, parecendo se dirigir a uma pessoa que não conseguia controlar. No entanto, os promotores expressaram dificuldade em acreditar sobre se as palavras e ações de DeAngelo são autênticas, levando em conta que uma vez ele fingiu um ataque cardíaco depois de ser demitido de um emprego por furto em uma loja. DeAngelo foi um dos serial killers mais notáveis dos Estados Unidos e ainda é vivo até hoje. Atualmente, ele ainda está cumprindo sua sentença na prisão estadual da Califórnia. Ele foi condenado a 12 prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional. Para quem se interessou pelo caso e quer saber mais sobre, recomendo essa série que está aparecendo para vocês agora, e também recomendo os outros diversos casos aqui do canal.